Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Esperando a Gabi aqui pra gente começar a nossa conversa. Tenho certeza que hoje vai ser muito legal. Acho que a Gabi acabou de entrar. Vamos lá. Oi, Oi, Gabi. oi, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo ótimo e você? Tudo jóia. Vamos lá. Estava ansiosa por essa conversa. Nem me fale, saiu, né? Saiu do papel a Sim. live. Ainda bem, isso que eu ia Ai, falar. Eu acho que fazia tempo que eu estava para marcar, né, essa live aí, e acho que a gente tem muita coisa para conversar. Você tem um conteúdo super legal e acho que a gente vai acrescentar bastante coisa aqui para as pacientes hoje. Então, eu queria te com agradecer, né, certeza, essa disponibilidade aí que você teve para imagina. conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, fiquei super animada. Inclusive, nós duas já compartilhamos pacientes, né? Já estamos aí trabalhando com pacientes em comum. E sempre Já que a tivemos, gente usa, né, os recursos da medicina associados com a nutrição, quem ganha é o paciente, né? com Quem certeza. acaba usufruindo de todo esse benefício é o paciente e a gente fica super feliz de conseguir, às vezes, de resolver um problema ali que o paciente não enxergava uma solução. Então, É. muito obrigada mesmo pelo convite, estou super feliz. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu acho que para começar, a gente podia falar aqui um pouquinho assim. Eu sempre falo assim no consultório, né? Para acontecer uma gravidez, a gente tem que ter uma boa conversa entre o embrião e o organismo materno, né? E deixar esse organismo em ordem é o principal objetivo aqui, é um dos principais objetivos aqui que a gente tem para que a gravidez seja bem sucedida, não só para que ela aconteça, mas para que ela seja saudável, né? E pensando aí em tudo que pode acontecer durante o pré-natal. Então, a avaliação nutricional, ela faz ela tem uma parte muito importante na minha, pelo menos na minha consulta aqui. As pacientes, elas sempre vêm já com um diagnóstico de infertilidade, tentando engravidar há bastante tempo. E aí a gente sempre tem essa preocupação de definir a causa, né? Então, sempre Uhum. tem aqueles exames básicos que a gente faz, né? Vamos avaliar a reserva ovariana, vamos avaliar trompas, vamos avaliar o útero, o fator masculino, mas a gente sabe que a avaliação laboratorial de vitaminas e nutrientes, essa parte nutricional é muito importante, tanto quanto as outras, porque às vezes são simples ajustes que a gente faz e identifica que podem aí resultar num positivo, né? Então, acho que essa parte é muito importante também. Eu fico muito feliz, doutora Carolina, porque assim, a gente encontrar médicos que tenham esse pensamento, né, e valorizam a nutrição como um tratamento complementar. Uhum. Porque tem muitos médicos que ainda negligenciam essa questão nutricional. E às vezes o problema é nutricional e o paciente poderia ter, né, tido uma gestação até natural, com esses ajustes nutricionais, e às vezes na reprodução parece que não evolui, não evolui, não evolui, passa para processos extremamente complexos, né? E era uma coisa simples para ser resolvida. Então eu já fico muito feliz, né, de você ter essa abertura para a nutrição e tratar a nutrição com tanta importância e com tanto carinho. A programação da gestação, eu sempre converso com as minhas pacientes que ela tem que começar antes das tentativas. Sim. Né? Então, quando você pensou em engravidar, já tem que correr para o consultório da nutricionista para a gente reequilibrar o organismo. Então, esse trabalho, dependendo da paciente, começa de 3 a 6 meses antes de começar a gestação. Uhum. Né? E a gente vê normalmente a pessoa só indo buscar nutricionista quando tem realmente um problema já Sim. Uma identificado. diabetes, né? Alguma Né? coisa que já está acontecendo, que não é o Isso, ideal. algo que já A está ideia é prevenir. acontecendo. Sim. Isso, a ideia é prevenir, né? Que nem aquela primeira consulta que a mulher vai no ginecologista, olha, quero engravidar, quais são os primeiros exames aí que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente, nesse momento, ela também precisaria buscar nutrição. Então, eu já fico muito feliz com essa abertura, porque realmente a nutrição ela acaba tendo um papel aí muito importante. Sim, As com pacientes certeza. chegam para a gente, na maioria das vezes, com um diagnóstico fechado. Né? Nós, como nutricionistas, não podemos dar diagnóstico médico. Diagnóstico é só com o médico. Mas ali na minha anamnese, né, nos exames que eu solicito, eu já identifico muitas coisas que eu já vou, né, modular imediatamente com a nutrição
mas eu sempre encaminho para o médico fechar esse diagnóstico, né? Sempre que a paciente já tem um motivo, né, ou um porquê de precisar de um tratamento, parece que para a pessoa fica mais importante do que só as correções ali nutricionais. Então, a gente também trabalha nesse conjunto com o médico, porque às vezes também é necessário o uso de medicamentos aliados com a nutrição. Então, esse bate-papo, né, entre os médicos e o nutricionista, esse trabalho feito em conjunto é de extrema importância. Eu percebo que às vezes as pacientes têm uma certa preguiça, né? Porque assim, eu vou lá, eu já sei que vão mandar eu parar de comer ou alguma coisa que eu não vou gostar de fazer. Mas é muito além disso, né? A gente sabe que hoje em dia cada vez mais tem tomado um papel importante aí os suplementos, as orientações, tem muita opção de comida, tem muita coisa que dá para fazer, né? A nutrição parou de ser, vamos comer só a salada e perder peso. Não é isso, né? É uma outra visão de tudo. É isso que a gente quer passar aqui para quem está ouvindo. Isso. Para cada, acho que assim, para cada patologia relacionada à fertilidade tem uma especificidade da nutrição, né? Então é isso que a gente quer passar para vocês. Vamos falar né, das principais, das mais prevalentes. Isso. E o que na prática a gente pode fazer para ajudar as pacientes, Isso. né, as minhas, as suas, para de repente abrir uma janelinha aí, uma porta. Exato. Eu costumo brincar que a nutrição é a ciência do depende. Então, assim, depende de quem é a paciente, depende das opções, depende do que ela gosta e do que ela dá conta de fazer. Então, não adianta a gente montar um plano alimentar perfeito se aquela pessoa não vai conseguir executar. Sim. Então, é um processo, né? Por isso que demora alguns meses, né? É um processo. A pessoa vai aprendendo a se alimentar direito e sabendo fazer boas escolhas para aquele objetivo que ela tem. Então, não adianta eu entregar algo lindo ali para aquele paciente e ele não seguir. Né? Então, vai muito além. E na nutrição, a gente consegue potencializar todo essa questão da alimentação com a suplementação. Né? Então, a gente faz o além do alimento. A gente acaba complementando essas ações, né, com as suplementações também, aí direcionada para cada caso. Para cada coisa. Tá. Bom, acho que a gente pode começar a falar dos diagnósticos, então, né? Vamos sim. Eu acho assim, a maioria das pacientes que vem aqui, né, já estão tentando engravidar há muito tempo, há mais de um ano, há muito mais de um ano. Infelizmente, eu recebo pacientes assim, há 5, 10 anos tentando engravidar. E as principais causas disparadas aqui no consultório são algumas que a gente vai conversar hoje. Eu vou começar pela síndrome de ovário policístico, que eu acho que é muito prevalente e tem muita coisa que dá para fazer na nutrição com a SOP. Né? Com certeza. Eu vou explicar um pouquinho aqui da parte médica mesmo das doenças e aí você complementa com a parte nutricional. Então, a SOP, né, como a gente abrevia, é uma doença metabólica, na verdade. Então, a gente fala que não é uma doença do sistema reprodutivo, mas é um distúrbio metabólico, onde eu tenho um desequilíbrio hormonal com o aumento dos hormônios androgênicos masculinos. E aí essas pacientes, geralmente, elas não ovulam, ou ovulam muito de vez em quando, espaçadamente, esporadicamente, e tem uma diminuição da qualidade desses óvulos, né? Tem muitas pacientes que já acham que aquele protótipo de SOP, né? É a paciente com sobrepeso, com acne, com aumento de pelos no corpo e que não menstrua. Essa é a SOP clássica, mas a gente sabe que a gente tem vários outros subtipos de ovário policístico, né? Tem pacientes magras que não menstruam, que não ovulam, que fazem ciclos anovulatórios e não tem sobrepeso. Então, a gente tem algumas condições que a gente avalia para ver se fecha o diagnóstico. Do ponto de vista médico, a gente usa muito indutor de ovulação na SOP, mas eu sempre falo aqui, a primeira coisa que tem que ser feita é mudança de estilo de vida, por ser uma doença sistêmica, né? Então não adianta nada eu induzir a ovulação da paciente, fazer ela ovular se ela tem um óvulo ruim, se o organismo dela não está funcionando adequadamente, tem esse desequilíbrio hormonal. Os indutores, né? Só para dar uma pincelada nos indutores, porque eu sei que tem gente que vai me perguntar. Os indutores sempre com acompanhamento de ultrassom, né? Porque na SOP a gente sabe que tem muito folículo e às vezes acontece essa ovulação múltipla, isso pode ser super perigoso, aumentar risco de aborto, efeitos colaterais, formação de cistos. Então a gente sempre faz o acompanhamento ultrassonográfico e aí a gente tem vários indutores, vários protocolos que podem ser usados. E principalmente na SOP eu adoro indicar acompanhamento conjunto
e nutricional, porque eu acho que faz uma baita diferença. Tem paciente que volta aqui nem precisa tomar indutor, que perde peso, que faz uma suplementação e que acaba engravidando naturalmente. Então, acho que você tem bastante coisa para falar aí do ovário policístico relacionado à nutrição. É engraçado que as pacientes que procuram a nutrição, né, a maioria já está, assim, num estado de preocupação com a fertilidade extrema, né? Eu tive uma paciente que estava há 6 meses sem ter ciclos menstruais. Ela não estava ovulando e não estava menstruando. Sim. E eu lembro que quando ela me ligou falando, a minha menstruação desceu, foi assim uma comemoração. Um A gente nunca comemorou, nunca comemoramos tanto uma menstruação. Então é exatamente isso, né? A síndrome do ovário policístico, a nutrição, ela acaba ajudando muito nesse controle da glicemia e da insulina. A insulina, ela acaba tendo o gatilho aí que vai despertar toda essa cadeia aí de mudanças que acontecem na síndrome do ovário policístico, né? Esses hormônios masculinos, eles ficam mais ativos por conta dessa ação da insulina e principalmente periférico ali no ovário da mulher. Por isso que dificulta nessa ovulação. Então, um primeiro passo que eu brinco com as minhas pacientes, né, que têm a síndrome, não é elas prestarem atenção no que elas vão tomar a mais, né, nos suplementos e o que elas vão tomar a mais. A primeira coisa é corrigir o que está em excesso nessa alimentação. E, assim, 95% das vezes, a alimentação, né, a rotina alimentar dessas pacientes é recheada de carboidrato, principalmente carboidratos refinados. Então, isso aumenta essa questão da insulina, que favorece esses ciclos anovulatórios. Então, né, dando uma pincelada geral, né, o estilo alimentar, ele tem que ser melhorado com quantidades de carboidrato e a qualidade desses carboidratos, né, evitando esses picos glicêmicos e insulinêmicos ao longo do dia. Se a gente conseguir controlar essa questão da insulina, a gente resolve praticamente a questão da SOP. Então, normalmente, primeira coisa, eu corrijo a base alimentar do paciente e depois, né, a gente vai evoluindo para algumas estratégias nutricionais. Essas estratégias, normalmente, elas são temporárias, né? A gente faz a estratégia, tem um resultado e volta para essa base alimentar que já é bem formada. Então, eu faço todos os cálculos, né? Eu recalculo a necessidade, principalmente dos carboidratos dessa paciente, monto rotina alimentar com o necessário para ela, né? Algumas trocas de alimentos, né? Então, as pessoas falam, porque eu não posso comer banana, não posso comer uma fruta. Pode, a gente só faz boas escolhas. E aí sim a gente associa com a suplementação. O legal é que dependendo do estimulante, por exemplo, né, de ovulação que a paciente está usando, tem alguns nutrientes ou alguns suplementos que eu posso potencializar essa chance da ovulação. Naturalmente, o que eu percebo também nas mulheres com síndrome do ovário policístico é uma deficiência muito grande de cálcio. E o cálcio é um dos starts ali para a ovulação, né? Para o rompimento desse folículo. Então, o cálcio também é muito, muito interessante usar nas pacientes com SOP. E tem o mioinositol também, que eu gosto muito de usar, e o ácido alfa-lipóico, que a gente faz todo esse controle, né, da insulina e dessa questão da ovulação em si. Então, acho que SOP, o modelo da alimentação é esse. Tem a dieta pobre em carboidrato e os suplementos aí. Isso. O mioinositol, o ácido, o cálcio, alfa-lipóico, vitamina D. E suplementos tem uma infinidade. Sim. E aí vai depender muito de cada paciente, né? Acho de cada paciente. Por exemplo, que eu falei que tem mais de um perfil de SOP. A sua orientação, ela muda baseado nesse perfil, né? A paciente obesa, hiperandrogênica vai ter um tipo de suplemento de orientação. A paciente que é magra, por exemplo, vai ter outro tipo de orientação. Por mais que a minha indução da ovulação seja praticamente a mesma. Isso. Sim, é diferente até as proporções dentro da dieta, né? Quanto eu tenho que usar de proteína, quanto de carboidrato e quanto de lipídio. Isso vai mudando também. Eu consigo fazer o plano alimentar extremamente personalizado para aquela paciente. Eu não tenho um plano que é geral, né? Eu monto um para cada paciente. Então, aquela paciente que tem essas características, eu monto um plano para ela e uma suplementação para ela. É tudo individualizado. Eu não consigo usar o que eu já usei, porque os pacientes são muito diferentes, né? O estilo de vida é diferente, os horários são diferentes. Então, alguma coisa que não favorece uma de manhã, favorece a outra à noite. Então, a gente vai modulando toda a dieta, todo o plano alimentar de acordo com a pessoa.
Tá, mas acho que essa diminuição de carboidrato é geral, por mais que eu não tenha um aumento da resistência insulínica da Isso. paciente, por Sim. exemplo, eu tenho que ter Controle do carboidrato. Isso é difícil. Isso é o que É difícil. isso é o que a mulherada reclama bastante, né? Porque é complicado mesmo. Diminuir a Mas gente... olha, eu vou te dizer que a mulherada se surpreende quando eu entrego o plano alimentar, porque elas acham que a low carb, né, que é a mais famosa aí, né, elas acham que tem que cortar tudo, e não é. Então, assim, eu faço algumas substituições bem divertidas. Então, a mulherada Não não passa, passa aperto, não. não passa muito Não passa. sofrimento. Não passa. É porque senão não Senão não adere, consegue né? fazer. Não Não, adere, exatamente. exatamente. Aí a gente quer que as Não dá. pacientes gostem de fazer, porque afinal de Isso, contas comer é um prazer, né? Então não adianta a gente fazer exatamente. aqueles planos mirabolantes que ninguém vai seguir nada e depois vai Exato. falar, poxa, o remédio não fez efeito, né? A Não foi ideia é perfeito. trabalhar. Eu até brinco com as pacientes que eu falo assim, nós somos uma dupla. A parte chata fica comigo, que é fazer conta, e a parte legal fica com você, que é comer. Então, fechou, Entendi. né? Se funcionar, é ótimo, assim. Exato, exato. Tá, então é isso. A SOP acho que é isso. Depois, o que vem muito aqui, muito é a endometriose. Né? A endometriose é Sim. uma das doenças prevalentes aqui para nas tentativas de gravidez, a endometriose e a adenomiose. Então, assim, rapidamente falando, é uma doença inflamatória, onde eu tenho o crescimento do endométrio, que é aquela camadinha de dentro do útero que descama e menstrua, fora do útero, né? Então, na verdade, na adenomiose, ela cresce para dentro do músculo e na endometriose nos órgãos pélvicos. Então, trompas, ovários, entre o intestino e a vagina, a bexiga, e aí ela faz aderências ali, o que pode dificultar a fertilidade por si só, por conta de fatores mecânicos, né, obstruções tubárias, e diminui também a qualidade dos óvulos por conta da inflamação. Então, assim, a endometriose é um tratamento, é muito complexo o tratamento da endometriose, eu nem vou ficar discutindo aqui, porque depende muito, é muito individualizado, né? Não tem certo e errado, assim, não tem como falar essa paciente é cirurgia para todo mundo, é FIV para todo mundo, depende de quadro clínico, depende de quanto tempo está tentando engravidar e se está tentando engravidar, depende dos outros exames, se tem alguma coisa associada. Então, endometriose é uma doença mais complexa, assim, a gente tem que avaliar caso a caso bem cuidadosamente, né? A gente sabe que 50% das pacientes que têm endometriose são inférteis. Então, nem todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar, mas metade delas terão, né? E em relação aos tratamentos nossos aqui de reprodução, eu posso indicar tratamentos de baixa complexidade, né? Se eu tiver uma endometriose leve, pouco tempo de tentativa, paciente jovem, sem outros fatores associados. E tem pacientes que acabam indo para fertilização, sim, principalmente quando tem falha desses outros tratamentos, ou alguma outra coisa associada. Uma paciente com uma baixa reserva, uma idade um pouco mais avançada, um tempo de tentativa maior. Porque, na verdade, na fertilização eu recruto um número maior de óvulos, né? Então, eu acho que o grande lance relacionado à nutrição da endometriose é como melhorar a qualidade desses óvulos, né? E a qualidade de vida, eventualmente, da mulher também. Porque a gente não pode esquecer que muitas mulheres não querem só engravidar, elas querem parar de ter dor, parar de ter cólica, ter uma qualidade de vida melhor. Sim, perfeito. A endometriose para nutrição, a gente consegue trabalhar muita coisa. Por quê? Tem o fator inflamação, que a gente consegue modular muito com alimentação e com alguns suplementos. Tem a questão imunológica, né? Já tem alguns estudos mais recentes dizendo que a endometriose é uma falha ali do sistema de combate do corpo, né? Porque não foram fagocitados esses tecidos, né, do endométrio que se instalaram fora. E tem um estudo muito recente também, linkando a endometriose com uma baixa capacidade da mulher em detoxificar. Então, a gente consegue trabalhar tudo isso com a endometriose na nutrição. Então, eu posso montar, por exemplo, para uma paciente, né, uma dieta com esse cunho mais anti-inflamatório e associar, né, alguns suplementos de suporte à imunidade e um processo de detoxificação, né, alguma coisa associada à detoxificação.
Então, assim, o controle da dor a gente consegue também fazer, né, através da escolha de alguns alimentos, né, e da escolha de alguns suplementos para devolver essa qualidade de vida para pacientes. Inclusive, eu tenho endometriose, então é um assunto que eu estudo bastante. Uhum. E eu mesmo até coloquei alguns stories aqui dizendo da questão da dor, porque ela realmente ela é uma dor debilitante, é uma dor que não acontece só uma vez no mês, como a cólica menstrual habitual, né? Sim, Eu coloquei pode ser um post crônica, sobre isso, né? falando exatamente, falando dos 6 Ds da endometriose. São Uhum. 6 tipos de dor que a gente sente, né? Sim. Então, a gente consegue modular tudo isso. A dor, a inflamação, o sistema imunológico e a capacidade de detoxificação. Um Tá. suplemento que eu gosto muito de usar nas portadoras da endometriose é o NAC, que ajuda muito a dar esse suporte para a parte de detoxificação. E a curcumina também, né, em 90% ou 95% ali, via oral, para ajudar a reduzir essa inflamação. Na verdade, a dor ela acaba sendo causada pela inflamação, Sim. né? Então, eu faço o ataque nos 2 pontos. Tá, e tem, por exemplo, quando você fala em diminuir a inflamação, né? Exemplos práticos, assim, quais são os alimentos que a gente usa em determinada fase para diminuir essa inflamação? Alguma coisa que seja melhor no pré-ovulatório ou no pós-ovulatório? Como que funciona na parte da nutrição? Tá, primeira coisa, eu tento retirar o que pode estar potencializando essa inflamação nessas pacientes, né? Então, eu retiro, por exemplo, os açúcares, né? Todos os açúcares. Eu acabo retirando alguns produtos industrializados, algum uso de algum produto que possua algum metal tóxico que pode potencializar também. Então, eu tento tirar o que está inflamando essa paciente. E aí, na alimentação, quanto mais nutrientes eu colocar no corpo daquela paciente, mais suporte eu dou para o fígado fazer essa detoxificação. Então, um suco verde seria interessante, né? Com algumas escolhas ali de frutas e de folhas para essa paciente. O que mais que você me perguntou? Da inflamação, né? Certo. Inflamação, eu uso muito gengibre. Então, eu coloco sempre chás de gengibre, o gengibre em pó também no alimento, Na a comida cúrcuma mesmo na mesmo. própria alimentação, exato. A salsinha também é muito interessante. Então, a gente consegue usar alguns condimentos que têm esse potencial aí anti-inflamatório Inflamatório. e a gente pode associar também com a formulação, com a prescrição da formulação magistral também. Então, a gente Tá. consegue usar tanto alimentos quanto formulação. Então, gengibre, folhas verdes, o suco verde. Folhas verdes. Isso, suco verde também pode ser usado. Eu já li alguma Salsinha, coisa, cúrcuma. salsinha, cúrcuma. Eu já li alguma coisa sobre gergelim. O gergelim também ele tem esse potencial anti-inflamatório ou ele é outro objetivo? Não, não. O Outro objetivo. gergelim, na verdade, ele é uma fonte de cálcio muito, muito boa. Então, eu uso mais no caso da Ah, SOP, entendi. com as pacientes com SOP, aí eu sempre uso o gergelim. Ah, entendi. Por causa do cálcio. Tá. Então, aqui são Isso, dietas porque mais anti-inflamatórias. O açúcar, então, é ruim para os dois. O açúcar é é ruim para sempre todo ruim. mundo. Tá. Né? É sempre ruim. Ele sempre acaba. É porque assim, ele já é um industrializado, um ultraprocessado, e ele destrói o colágeno do nosso corpo. Então, tudo que é tecido que vai proteína, ou seja, né? Tudo Tudo. Uhum. vai competir. Entendi. O açúcar depleta tudo ali, pode causar inflamação. Então, sim, eu Tá. retiro sim. Mas com muito amor e com muito carinho. Eu Aos vou pouquinhos. retirando. Aos Aos pouquinhos, pouquinhos. aos pouquinos, para a gente se acostumar, né? Exatamente. Entendi. Quando perceber, já foi. Tá joia, assim que é bom. Bom, aí eu queria falar um pouquinho sobre baixa reserva ovariana, né? A gente sabe Perfeito. que, pra gente, a baixa reserva ovariana é um problemão, né? Porque quando a paciente chega aqui com uma baixa reserva ovariana, a gente fica muito preocupado, né? Em como fazer essa paciente engravidar, já que é uma corrida contra o tempo, né? E que a gente não tem muito o que fazer em termos de restaurar essa reserva, né? Isso é uma coisa cronológica, a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais essa reserva vai diminuir. Então, o que eu preciso, na verdade? Eu preciso otimizar o tempo e fazer essa mulher engravidar logo, né? E aí, tempo é o que muitas vezes a gente não tem, né? Fazer um ajuste nutricional, perder um peso, né? Eu recebo muita paciente aqui que precisa fazer tudo isso, e aí, quando você vai ver, tem uma reserva ovariana baixíssima, e assim, não dá para ter o mundo ideal para engravidar. A gente vai ter que tentar aí
colher óvulos, congelar, enfim, para depois deixar o organismo dela em ordem para engravidar. Isso. Então, eu acho que a grande questão da reserva ovariana é melhorar a qualidade, né, dos óvulos, porque não sei se você tem alguma experiência com quantidade, com recrutamento, se alguma coisa na dieta pode melhorar o meu recrutamento folicular daquele ciclo, porque a gente sabe que isso é um desafio, né? A gente acaba lançando mão de várias coisas, né? Na parte da nossa médica tem a questão hormonal, reposição de testosterona, hormônio de crescimento, tem algumas coisas que a gente pode lançar mão em casos de baixa reserva. Mas é tudo na tentativa de melhorar sempre a qualidade do óvulo, né? Já que eu não vou ter quantidade, então eu vou tentar um óvulo melhor ou óvulos melhores para tentar formar bons embriões. O que você me fala dessa parte em relação à nutrição aí? O que dá para fazer? Certo. Normalmente as mulheres que chegam, né, com o antimileriano baixo no consultório, elas já chegam assim em casos de desespero, né? Porque elas se sentem pressionadas a ter um filho amanhã, Sim. né? E realmente é uma questão que preocupa muito, até se a paciente já tem uma idade mais avançada, por questão toda desse tempo. Então, nessa tentativa de melhorar a qualidade desses óvulos, a gente entra muito com alimentos e suplementos antioxidantes, para como se fosse para tentar retardar ali o envelhecimento daquelas células, né? Então, o que eu acho de mais gostoso que a gente tem de antioxidantes que a natureza nos dá são as frutas vermelhas, principalmente o resveratrol, que tem na casca das frutas, né? Roxas ou vermelhas. E Tá. para alegria da mulherada também, o cacau, ele é um antioxidante, mas não aquele chocolate ao leite lá, não é esse, hein? Pelo Aquele menos bem amargo. aquele lá, exatamente. Então, o chocolate, né, o cacau em si, ele também é um antioxidante. Nós temos uma infinidade de alimentos antioxidantes. Mas se a mulher já conseguir colocar, pelo menos ali 2 vezes por dia, uma porção de frutas vermelhas, ela já está consumindo uma quantidade de antioxidante muito boa. Então, sexta-feira mesmo, eu tive uma paciente que me mandou uma mensagem de um positivo. Ela é uma paciente que tem endometriose e baixa reserva ovariana. E em 2 meses, né, de ajustes nutricionais, ela engravidou, mesmo com a baixa reserva ovariana. Então, a gente consegue melhorar, sim, a qualidade, né, da ovulação, a qualidade da célula, através dos antioxidantes. Né? A gente usa muito a coenzima Q10, o próprio resveratrol, né, como suplemento, a quercetina. Saiu um estudo recente falando da quercetina com a qualidade dos óvulos também. A quercetina a gente encontra em cebola, casca da maçã. Então, tem alguns alimentos que possuem também esses antioxidantes. Eu adoro a coenzima Q10, acho que tá super em alta, né? Tem vários estudos recentes falando de coenzima, até teve qual dose usar, né? Isso é bem contraditório. Tem pessoas que gostam de uma dose maior, a gente sabe que é um suplemento caro. E uma coisa que você falou importante, né? A causa da infertilidade, assim, a baixa reserva não faz a pessoa ser infértil, né? O fato de você ter baixa reserva quer dizer que você tem que engravidar logo. Mas não é, você não está conseguindo engravidar por causa da baixa reserva, não é isso. Exatamente. Então, eu não consigo engravidar. Será que é porque eu tenho baixa reserva? Não. Você deve ter você tem uma outra causa de infertilidade, é isso que a gente tem que buscar. Mas a baixa reserva é só um alerta, um sinalzinho lá dizendo que a gente precisa agilizar, né? Então, não é todo mundo que tem baixa reserva que vai para fertilização in vitro, né? A gente tem pessoas de baixa reserva que nunca nem tentaram engravidar e aí eu já vou fazer uma FIV. Não. A gente pode justamente suplementar, melhorar a qualidade de vida, melhorar a dieta e tudo mais e tentar aí otimizar, melhorar o tempo, diminuir, encurtar o tempo para engravidar. É isso que a gente quer com a baixa reserva, né? Claro que tem que avaliar todas as outras coisas, né? Tem pacientes que já chegam com muito tempo de tentativa, uma idade mais avançada, e aí são tratamentos mais complexos. Mas tem muita gente que fala isso, eu não engravido, meu antimileriano é baixo, por causa disso eu não engravido, né? Então não é isso. Não é. Reserva não é causa de fertilidade, né? Que você falou sobre o antimileriano, eu lembrei que é importante frisar isso também para os pacientes. Exatamente. E na prática, então, esses são alimentos. Casca vermelha, frutas vermelhas. Frutas vermelhas, isso no geral. Cebola. Fontes de quercetina, né? Cebola, alho, casca da maçã. As fontes de resveratrol, né? Então,
A uva está na casca da uva e na semente. Então, não adianta chupar a uva, jogar fora a casca e a semente que não está consumindo resveratrol. Então, tudo que for cor roxa, cor vermelha é antioxidante. Tá. A Frutas e coenzima, vegetais. Gabi, a coenzima eu consigo, a coenzima eu não consigo pegar de nada. Eu tenho alguma fonte da coenzima? Na verdade, por exemplo, a coenzima e o ácido fólico, às vezes está presente num alimento, mas é numa fração tão pequena que não vale a pena o paciente focar, né, em consumir grandes quantidades daquele alimento para ter aquela fonte, porque ele vai ter muitas outras coisas de outras fontes. Então, a coenzima Q10 eu sempre suplemento mesmo. Eu sempre faço a suplementação. Tá joia. E você falou de ácido fólico, vou falar um pouquinho do ácido fólico, né? Que acho que eu esqueci de falar no começo. Quando a gente pensa em engravidar, a gente já pensa em ácido fólico, né? Vamos fazer a suplementação do ácido fólico 3 meses antes de começar a tentar. Hoje em dia a gente sabe que existe o metilfolato, né? Que já é a forma ativa do ácido fólico aí disponível. Eu, particularmente, sempre prefiro o metilfolato, né? Sempre prescrevo o metilfolato. Tem pacientes que têm uma deficiência da enzima que converte o ácido fólico em metilfolato. O polimorfismo, né? O polimorfismo da MTHFR, que é um nome enorme. Isso. Metilfolato hidrofolato redutase. Hidrofolato redutase, exato. Isso. Então, a gente pode, sim, fazer o exame, né? Mas por ser um exame, muitas vezes o convênio não cobre e não é tão prático, a gente dá o metilfolato. Por que não usar o metilfolato? Né? E aí o ideal é isso aí, é mandar para você, ou a gente prescrever antes, né? Pelo menos 3 meses antes. E em relação a alimentos pré-gestacionais, o que eu tenho que potencializar aí independente, sem falar de doenças específicas, né? Uma mulher que nunca nem tentou engravidar e não tem fertilidade, né? A gente sabe que tem que ser saudável, mas quais os alimentos principais que ela pode buscar aí para começar a tentar? Eu sempre começo arrumando a base alimentar do paciente. Então, na minha consulta, eu faço um recordatório com o paciente para eu entender como ele se alimenta, né? E aí eu vou modulando o que está de errado, né? Então, o primeiro passo é eu consertar aquela rotina alimentar. O que eu vejo, assim, muito na minha prática clínica, são as pessoas que às vezes estão em sobrepeso ou não, mas que estão totalmente desnutridas. Então, as pessoas não comem frutas, não comem verduras, não comem legume, não comem comida de verdade, né? Raízes. As pessoas passam o dia, né? Comendo só industrializados, tudo que é mais fácil, tudo que é mais prático. Não se usa mais tempero. Tempero de verdade, né? As pessoas só usam tempero pronto. Usam óleo de baixa qualidade, né? Tem que colocar uma gordura boa. Então, assim, a primeira coisa que o paciente chega para mim, o que eu faço é consertar a alimentação. É colocar inundar aquele paciente de fitoquímicos através da alimentação. Então, eu vou orientá-lo a introduzir alguns alimentos na rotina, né? E a diminuir o uso de outros alimentos. Então, se é um paciente que eu vejo que tem na rotina de manhã, de tarde e de noite o uso de carboidrato refinado, então, por exemplo, o café da manhã é um pão francês, o lanche da manhã é uma bolachinha, no almoço é uma macarrão, no jantar é bolacha doce e no jantar é pizza, aí eu preciso começar do zero, né? Mas as pessoas se preocupam, às vezes, com os pequenos ajustes, com os detalhes. Só que a questão aqui é macro, né? A pessoa não come nada direito. Então, eu preciso consertar toda essa base alimentar para essa pessoa voltar a ter um equilíbrio, né, de vitaminas e de minerais no corpo, para o corpo voltar a ser um ambiente propício para a gestação. Então, o que eu percebo muito são as deficiências nutricionais. Então, não tem algo específico, que nem o pessoal fala, eu vou comer um inhame porque inhame é bom para fertilidade, né? Eu vou comer vou tomar um chá de amora, que chá de amora faz engravidar, né? Eu vejo muito isso. E às vezes não é o básico que precisa ser arrumado. As pessoas, elas se preocupam muito com os frufrus e os detalhes e esquecem do básico ali da alimentação. Então, o primeiro passo é esse, é ajustar o básico da alimentação, a base mesmo. Fazer um relatório do como que é a rotina dela e você vai Exato. o que está errado ali. Exatamente. Para a saúde eu vou de uma forma consertar geral, tudo. né? Tá, entendi. Exato. Tá bom. A gente arruma tudo. Falando um pouquinho de trombofilia, né? A gente sabe que
As trombofilias, elas são raras, graças a Deus, não são comuns, né? A gente vê muita trombofilia em abortos de repetição. Vou abrir um parênteses aqui, que a maior causa de aborto não é trombofilia, são causas embrionárias, problemas embrionários, mal formados, embriões mal formados, né? Isso está muito relacionado Exato, com a uma qualidade do formação. óvulo, a idade da mulher. Mas as trombofilias a gente tem condições de fazer diagnóstico através de exames bem específicos, né? E a gente sabe que são doenças que causam microtrombos placentários ali logo no início da gestação, que vão aumentar a ocorrência de abortos de repetição. Para a gente, né, que mexe com reprodução, quanto antes a gente conseguir identificar uma gravidez, já entrar com medidas profiláticas, né? Então, nem toda trombofilia ela é sinônimo de FIV, da mesma forma que eu falei em relação à endometriose, é muito individualizado, vai depender muito, né, do que essa paciente já fez, como que ela já tentou engravidar, quantos anos ela tem, enfim, todas aquelas coisas que a gente pesquisa. Mas do ponto de vista médico, entrar, tendo esse diagnóstico, né, fazer a anticoagulação profilática, dependendo da trombofilia, entrar com AS, os anticoagulantes injetáveis. Então, essas estratégias que a gente usa o quanto antes, ou até, eventualmente, antes da gravidez acontecer. Em alguns casos, a gente já faz isso. Do ponto de vista nutricional, tem alguma coisa que diminua a chance de abortos recorrentes, por exemplo, por conta de trombofilia? Tem sim. A trombofilia, eu acho que a paciente tem que estar ciente que a nutrição ela não vai trabalhar sozinha, que muitas pacientes vão precisar sim do medicamento, senão não vai evoluir. A nutrição ela vai entrar como auxiliar mesmo. Então, eu tenho o ômega 3, que ajuda muito nessa fluidez do sangue, né? Deixar o sangue mais fluido. Então, pode ser muito interessante para essas pacientes. Só que as doses, se a gente for suplementar, são doses um pouquinho mais altas e um pouquinho diferente daquelas doses do dia a dia ali que a gente usa do ômega 3, né? Fontes de ômega 3, a melhor é a sardinha, mas tem também o salmão, robalo, tem de origem vegetal também, como a linhaça, né? A linhaça é uma ótima fonte de ômega 3, então a mulher pode já incluir isso e suplementar também. E tem uma vitamina que se chama vitamina K. A vitamina K ela ajuda nessa questão também da coagulação sanguínea. E a vitamina K a gente acha, inclusive, nas brássicas, né? Então, couve, brócolis, couve de Bruxelas, agrião. Então, é uma classificação aqui de folhas verdes mais escuras que tem a vitamina K. Inclusive, tem uma doença, né? Um polimorfismo genético, que a pessoa não pode nem consumir vitamina K, porque ela já tem uma condição que favorece a essa fluidez do sangue. Então, a gente não pode, a gente tem que fazer uma dieta ausente de vitamina K. Então, para a mulher que tem a trombofilia, a gente pode inundar a dieta dela de fontes de vitamina K e, se precisar, pode fazer a suplementação oral também. Olha que interessante, tá vendo? Até as coisas que a gente acha da nutrição agem em tudo, né? Dá pra gente melhorar tudo. Dá sim. A gente prioriza alguns alimentos e dá outros, né? Então, dá sim. Tá, isso é muito legal. Depois as pessoas precisam anotar atrás, quem não pegou um caderninho aí, uma caneta. Eu já vi perguntas aqui, viu? Eu vi perguntas aqui, Carol, perguntando se você ia deixar salvo no IGTV. Porque o papo tá bom, mulher quer assistir de novo. Sim, porque a gente precisa anotar essas coisas, né? O que cada patologia vai ajudando. Isso é interessante, legal. Exato. E claro, lembrando que isso é tudo muito individualizado, né, gente? Tem que passar, tem que conversar. Tá passando geração. Uma pincelada a gente está dando aqui, mas como pode ajudar, né? Bom, vou falar um pouquinho de fator masculino também. Tem muita gente perguntando sobre os homens, né? O fator masculino também é uma grande causa de infertilidade, né? E a gente sabe que hoje em dia não existe só o espermograma, né? E muita gente chega aqui com um espermograma único, feito há 2 anos atrás, e fala assim, com meu marido não tem nada, já investigou e não tem nada. Daí você vai olhar um espermograma antigo, incompleto, sem morfologia, colhido há 2 anos atrás. Então, o espermograma é um exame que é muito variável de coleta para coleta, as condições de coleta vão influenciar no resultado desse exame. E a gente dá uma olhada geral na fertilidade masculina com o espermograma, né? Mas tem muitos outros exames que a gente pode pedir, principalmente quando a gente tem um parâmetro um pouquinho tendendo para ficar um pouco alterado. Não precisa ter aquela alteração grosseira, né? Mas a concentração, ela tá no limite, ela já não tá tão alta, morfologia, investigação de
outros exames. Um deles é a fragmentação do DNA do espermatozoide, que a gente usa bastante. Então, é um exame que vai ver se o DNA desse espermatozoide é fragmentado. Deixa eu só... Tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Tô sim. Tá, então a fragmentação Tudo do DNA do certo. espermatozoide é um exame que a gente usa bastante. Ela vai olhar, ela vai muito além do espermograma. Tem homens que têm espermograma normal, casos de aborto de repetição, de esterilidade sem causa aparente, né? E quando vai ver a fragmentação do espermatozoide super alta. E a gente sabe que isso está ligado muito a hábitos de vida, tabagismo e com certeza a nutrição. Deve ter bastante coisa aí que dá para a gente fazer em relação aos fatores masculinos, a parte nutricional e de suplementação. Tem. Na verdade, eu brinco que a nutrição faz milagres com os homens, né? Eles são produtores de espermatozoide. Então, a cada 3 meses, né? Eu falo que a cada 3 meses sai um lote novo de espermatozoides. Por isso que a questão do espermograma ser recente, a gente precisa avaliar a situação atual ali do homem, né? Então, eles produzem espermatozoides o tempo todo e esses espermatozoides eles demoram mais ou menos ali 3 meses para ser ejaculado, né? Então, a ação da nutrição ela também é muito rápida nos homens, porque a gente consegue formar um lote novo aí, né, em pouco tempo. Eu sempre vejo essa questão da fragmentação de DNA, e até com isso a nutrição consegue melhorar muito. Então, a gente consegue melhorar motilidade, quantidade e fragmentação de DNA. Esses 3 problemas de espermograma a gente consegue mexer. Então, pensando em motilidade, a gente pensa logo nas mitocôndrias, né? Que vão fazer a cauda ali do espermatozoide bater. Então, tem algum suplemento que a gente usa específico para a saúde mitocondrial. Fragmentação de DNA, a gente já vai para o lado dos antioxidantes, né? Motilidade, né? E a quantidade tem alguns suplementos específicos. A questão da alimentação em si, sim, tem que ser balanceada. E eu vejo que no caso dos homens há os exageros, né? Então, bebe muito café, bebe muita bebida alcoólica, excesso de carne, né? Carne vermelha. Então, eu vejo isso. A rotina alimentar dos homens é recheada dos excessos, né? Diferente das mulheres, que é um pouquinho de cada, mas que tenham excesso, às vezes é um excesso de carboidratos e só. Não, o homem eu percebo que é excesso de muitas coisas. Então, o controle, né? A administração desses excessos e a reintrodução dos alimentos de verdade, né, a comida de verdade, já conseguem ter um resultado muito bom. E aí eu direciono também esses pacientes, né, esses alimentos, para a questão da motilidade, né, da fragmentação do DNA e da contagem também. E sempre associo algum suplemento, porque às vezes só da alimentação o paciente não vai conseguir retirar tudo. A gente faz os dois, a gente limpa a alimentação e suplementa. Isso também deficiência vitamínica, né? Deficiência nutricional, que às vezes é muito alta. O homem não gosta de médico, né? Então, vai empurrando, vai empurrando. E também adere menos às dietas, eu acho, né? Adere menos. Geralmente assim, olha, quando eles têm objetivo, eles vão, que olha, é uma beleza. Eu adoro trabalhar com homem para emagrecimento, porque olha, você dá um negócio lá, eles fazem, tem um resultado ótimo, mas eles são resistentes a irem, né? Quando eles vão, é porque eles já estão decididos. Então, o tratamento flui. Mas eu acho que a maior questão é essa, né? São os excessos que acabam influenciando na qualidade daquele espermatozoide, mas o ponto bom é que eles conseguem reverter com muita facilidade, diferente das mulheres que já nascem com os óvulos, né? E que já estava dentro da barriga da avó, né? Então, sim. São gerações, né? Com os certeza. homens não, os homens têm esse ponto positivo. Então, o trabalho, a nutrição, realmente, ela colabora bastante. E aí, tem algum alimento específico ou vai depender muito do que está errado ali no homem? Se é motilidade, se é concentração? Isso. Depende muito, eu sempre peço os exames laboratoriais também, né? E eu vou direcionando de acordo com as deficiências daquele homem. Mas o que eu posso ajudar, né, para falar um pouquinho, por exemplo, motilidade, eu gosto muito da L-carnitina, que está presente nas carnes, não necessariamente na carne vermelha, né? Eu acho que o zinco, ele é um alimento, um nutriente, né, ali decisivo na formação desses espermatozoides. Então, eu acho que é interessante eles ficarem bastante atentos nessa questão do zinco. Às vezes a gente precisa suplementar também. Ômega 3 eu também gosto para o homem. Que mais? A Q10 também para o homem é essencial. Então, para
para aumentar até a motilidade, né, dos espermatozoides. Então, eu acredito que a Q10 também faz bastante parte desse ranking aí dos suplementos. Tá. E aí, fontes de zinco, né? Chocolate amargo é uma fonte de zinco, amendoim, frutos do mar também são fontes de zinco, castanha de caju. Tem vários alimentos aí que a gente vai introduzindo aí no dia a dia da rotina do homem que está com problemas no espermograma. Tá, legal. Então dá. E você acha que é o quê? Quanto tempo demora para a gente ver algum resultado? Depende 3 muito. meses. 3 meses. 3 meses a gente já vê. Eles vão me matar, porque eles vão ter que fazer o espermograma de novo, né? Mas em 3 meses. 3 meses de dieta. Uhum. Isso, exato. Tá, legal. Bom, aí a gente entra naqueles 15% dos casos que são sem causa aparente, né? A esterilidade sem causa aparente, na verdade, é um diagnóstico de exceção, né? Muita gente vem aqui falando, não, porque eu já investiguei tudo e não tem causa. Na maioria das vezes tem causa, sim, e ainda ninguém descobriu. Mas tem casos que, sim, são a minoria, que a gente pode chamar de sem causa aparente, né? Eu acho que esse diagnóstico é um dos grandes diagnósticos que a gente vê resultado nesses tratamentos na nutrição, na acupuntura, outros tratamentos que vêm ajudar a gente a fazer essas mulheres engravidarem. Porque muitas vezes não tem uma causa, uma patologia envolvida, né? Eu não tenho uma endometriose, eu não tenho uma SOP, eu não tenho um fator masculino. Mas é justamente nesses casos que às vezes existe uma deficiência nutricional, uma hipovitaminose, alguma coisa que a gente consegue identificar que ninguém nunca captou, né? Então deve ter bastante coisa que dá para fazer nesses casos. Vai depender dos exames, eu acho que também. Exato. Eu sempre solicito muitos exames para os pacientes, e a visão da nutrição é um pouco diferente da visão dos médicos. Por quê? A maioria dos médicos, vocês usam ali o valor de referência do laboratório. Só que esse valor de referência do laboratório, ele já é um marcador extenso. Tá. Então, na nutrição, a gente acaba usando um valor ideal, que é um valor desse tamanico, que a gente trabalha mais com prevenção. A gente não pode prescrever medicamento, né? Então, a gente tem que trabalhar com um valor menorzinho, dentro desse valor de referência. Então, se o paciente está acima ou abaixo desse valor ideal, ele já está com alguma deficiência ou carência, ou algum desequilíbrio. E isso já vai causar sintomas, né? Então, às vezes, uma deficiência nutricional, ela pode ser decisiva, né? O que eu pego muito no consultório são mulheres, por exemplo, com anemia. Então, as hemoglobinas estão lá em 12,8. Às vezes, o médico ou ginecologista que ela foi falou que está normal. Mas, para a visão da nutrição, ela já está com anemia. Porque a gente já sabe que o marcador lá da hemoglobina é um marcador tardio. Ou seja, ela já está com uma deficiência de ferro há muito tempo. Sim. E, às vezes, o médico pede só o ferro, não pede a ferritina. E aí fica sem um parâmetro do que ela tem em estoque. Então, esses ajustes dos exames, né, laboratoriais, essa visão na nutrição, um pouquinho, um olhar mais preventivo, e exatamente, acaba ajudando muito nessas questões, né? Então, pacientes com anemia, pacientes com deficiência nutricional, em geral. Eu pego muitos pacientes alérgicos, a gente até discutiu um caso essa semana, né? Falha de implantação. Isso, exatamente, porque o que acontece é, se o seu sistema imunológico está ativo, ele vai identificar aquele embrião como um agente agressor, um corpo estranho, e ele vai combater. E muitas vezes essa questão imunológica tem um gatilho alimentar. Então, a pessoa ela tem alguma alergia alimentar que fica com essas células ativas, e aí, quando vê o embrião tem uma fração proteica parecida com a fração proteica daquele alimento, e aí já trabalha para eliminar aquele embrião. Entendi. Exatamente. E aí também entram as questões tiroidianas, né? A avaliação tiroidiana, ela também é importante na gestação. Muito. Uma paciente com tiroidite de Hashimoto pode ter falha de implantação também. Exatamente por essa questão do sistema imunológico ser mais ativo e vai combater aquele embrião porque ele tem uma fração proteica parecida com a fração proteica da tireoide e pode ir lá e combater. A gente sempre faz assim, o médico que trabalha com reprodução tem uma visão diferente do médico geral, ginecologista. Então é o que você falou, ferro, ferritina, vitamina D é uma outra vitamina que está em níveis bem mais altos do que o laboratório manda, né? O TSH da tireoide tem que estar num nível menor do que você lê lá como referência. Então, por isso que é muito específico.
para o objetivo daquela paciente. É interessante, e é importante o médico nutricionista olhar para esses detalhes, porque Isso. a maioria das pacientes que a gente recebe falando, já fui em médicos e em profissionais que falaram que eu não tenho nada, e quando você vai ver, nossa, mas como você não tem nada? Seu TSH tá 4 e pouco, você tá tentando engravidar? Sim, Então é alguma coisa, né? É olhar para exatamente. tudo. Faz muita diferença. Exatamente. Em Faz muita relação, diferença. eu queria perguntar, Gabi, em relação a endométrio fino, né? Foi até uma das perguntas Tá. aqui. Tem alguma coisa nutricional que possa ajudar na questão endometrial? Tem. Na verdade, assim, essa questão da FIV, por exemplo, né, que a gente foca muito nesse momento endométrio, né? Eu trabalho tudo em fases, né? Então, de acordo ali com o ciclo da mulher, de acordo com a fase, por exemplo, da FIV que ela tá, ou até mesmo a mulher que não tá, né, em tratamento de reprodução, mas que tem um endométrio um pouco mais fino. Então, tem sim, tá? O que eu gosto muito de trabalhar para pacientes que querem melhorar o endométrio. Vitamina D, vitamina E, arginina, carnitina e o metilfolato. Então, são esses, acho, os nutrientes principais para essa questão do endométrio. Tá. Vitamina D, a gente pode fazer a suplementação e a exposição solar. Alimentos fonte de vitamina D são pouquíssimos, né? Que são de origem animal, então as proteínas de origem animal têm um pouquinho de vitamina D. Tá. Vitamina E a gente encontra prioritariamente no azeite extra virgem. Então, né, usem lá na salada. Ao invés de óleo, usar azeite, né? Fazer uma coisa mais... azeite. Isso, perfeito. Já faz a substituição. Certo. L-arginina e L-carnitina também tem em fontes proteicas de origem animal. E o metilfolato é a questão que a gente suplementa. Então, até no paciente, né, que está se preparando, que vai fazer o processo de FIV, que está entrando na fase da transferência, né, que a gente vai preparar esse endométrio, eu monto uma fórmula manipulada e direciono a alimentação para essa fase. Então, na FIV eu trabalho cada fase que a pessoa tá, vai fazer estimulação. Opa, então vamos trabalhar para a estimulação. Vou fazer a transferência. Vamos trabalhar para a transferência. Já fez a transferência. Depois a gente vai trabalhar para ajudar esse embrião aí a fixar. Então a gente vai dividindo por ciclo. A mulher é super complexa, né? Super. A gente tem que trabalhar tudo em ciclos, né? Tem coisas que faz muito bem para uma patologia que faz mal para outra. Né? A fase pré-ovulatória não tem nada a ver com a fase pós-ovulatória, é um hormônio para cada fase. Então, assim, independente do tratamento, se for um tratamento de baixa complexidade, uma inseminação, um coito programado, a alimentação ela deve mudar se eu estou numa fase pré ou pós-ovulatória. Sim, depende, mas assim, pode ajudar bastante. Principalmente se a paciente, por exemplo, tem uma preocupação com o endométrio, já sabe que o endométrio dela é mais fino. Então, nessa segunda parte, né, do ciclo dela, depois que ela ovulou, a gente já vai começar a entrar com mais eficiência esses nutrientes. Vamos usar mais esses nutrientes nessa fase. Então, eu consigo priorizar uma fase do que na outra. Dá pra gente fazer isso sim. Tá. Depende muito da causa também, que é o que a gente estava conversando antes, né? Da patologia envolvida na infertilidade. Isso, exato. Tá. Exatamente. Mas dá para direcionar sim. Legal. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que a gente também já está acabando no tempo, né? Sim, temos acho que 5 minutinhos. 5 minutinhos. Foi relacionado ao endométrio, fatores masculinos. Tem uma outra aqui, qual a melhor alimentação para quem quer engravidar e tem SOP? A gente já falou, né? Em relação à SOP, foi no comecinho, que se a pessoa perdeu, vai ficar gravado lá no IGTV, mas basicamente cortar carboidrato, açúcar, que a gente... Conclusão, açúcar corta. Faz mal para tudo. E alguns suplementos que aí precisa ser muito individualizado, né? Isso, exatamente. Tá. Então, acho que é isso. Gabi, você quer falar alguma coisa específica relacionado a alguma coisa? Para fertilidade? Não, eu acho assim, a dica, né, geral aí para a questão da fertilidade é a mulherada priorizar os alimentos que vêm da natureza mesmo. Tá. Né? Tudo que for consumo de alimentos, que eu brinco, né? Foi o homem que criou ou foi Deus que criou? Se foi o homem, evita. Se foi Deus, então pode comer, né? Da natureza. Então, priorizar esses alimentos, né? Priorizar uma dieta mais limpa e uma dieta com bastante nutriente. Então, conseguir diversificar as frutas, né? Por semana ou ao longo do dia, eu acho interessante. Ter sempre uma porção de saladas, de verduras,
de legumes, né, nas refeições principais, consumir boas fontes de proteína, né, não esquecer que as proteínas são formadoras de tecido, então se pensa no endométrio, se pensa na formação do embrião, né, naquela divisão celular, o que que envolve aquilo, né? Então a gente sempre tem que pensar no nosso objetivo e o que está envolvido ali. Né? Lembrar das proteínas, a mulher tem uma tendência muito grande a reduzir a quantidade de proteína, isso impacta nessa formação e construção de tecidos, que é o que a mulher está querendo. Então, o geral é isso, né? É essa alimentação mais natural possível, né? Evitando industrializados, evitando os excessos, para entregar para o corpo a ferramenta Sim. certa para que ele possa se reproduzir e que seja um ambiente também favorável para um bebê estar ali por 9 meses, né? Eu acho que quando você capricha na variedade, não tem como você deixar um grupo de alimentos de lado. Você acaba tendo aporte de tudo, né? Então você acaba cobrindo possíveis deficiências que podem estar relacionadas a doenças específicas. Então você só tem a ganhar se você comer bem e diversificado, né? Você sempre vai acabar suprindo aquela deficiência que você tem e nem sabe que tem, eventualmente. E a mulherada que tem dificuldade de fazer dieta tem que se dar uma chance realmente de um acompanhamento nutricional, porque às vezes a parte da nutrição, a montagem ali do plano alimentar, não é o que vocês estão acostumadas a chamar de dieta. Né? A gente faz muito mais ajuste nutricional do que exclusão, até porque se você exclui muito alimento, a mulher não ovula. Se você reduz muito carboidrato, a mulher não vai ovular. Então, Sim, não é tanto uma que as low carb pacientes muito extrema. magras, que fazem muita atividade física, por exemplo, não também ovular. podem ser anovulatórias e não engravidam. Exato. Exatamente. Então, tudo tem que ser esse equilíbrio e é tudo feito passo a passo na nutrição, né? Não é nada radical, então não precisam se assustar, né? Podem procurar ajuda tranquilamente, devem procurar ajuda porque a gente faz isso aos pouquinhos, de acordo com o que cada paciente dá conta de fazer. Fazer as substituições, né? E ter qualidade de vida aí, comer bem, ter prazer em comer, né? A nutrição hoje em dia é isso, não é só privação. Exato. Não, muito pelo contrário, é ajuste mesmo. Tá. Então tá bom, acho que era isso. Depois, se tiver alguma outra dúvida aqui, aí a gente marca uma outra conversa, dependendo das dúvidas. Com certeza. Às vezes a gente pode aprofundar mais em um tema, né? Vamos falar só sobre FIV, então a gente explora mais. A gente tentou dar uma pincelada nas principais patologias, né? Isso. E exemplos práticos do que poderiam ajudar as pessoas. Exatamente. É sempre muito... Tudo que dá certo é muito individualizado, então... Sim. Vale muito a pena cada um procurar ajuda para ter a sua orientação especializada. Exatamente. Então tá bom, Gabi. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Que seja a primeira de muitas. Sim, acho que a gente vai marcar outras conversas, sim, porque com certeza ficaram dúvidas. Com certeza, com certeza. E aí vai ficar gravado também. Eu vou abrir caixinha lá nos meus stories para se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, vou deixar a caixinha lá para a mulherada mandar. Isso, eu também vou deixar. Tá bom? Então a gente vai Muito obrigada. Obrigada a você. Perfeito. Beijo. Boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Até.